Fala, irrigantes, tudo bom? Alan Ramires, novamente com mais um Irricast. E onde nós estamos? Estamos aqui no AgroHub e hoje nós vamos apresentar a segunda empresa que irá compor aqui o nosso hub com várias consultorias, com várias inovações e soluções para o produtor rural. Lógico que se tiver projetos, situações em todo o território nacional, nós iremos atender, mas o nosso foco é aqui no Oeste Baiano, onde todos aqui que estão no Hub já têm produtos ou soluções vendidas em todo o Oeste Baiano. Cocos, Jaborandi, Correntina, São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães. A nossa empresa já estava, cada um com a sua respectiva empresa, já estava vivenciando o Oeste Baiano, porém, nós vimos essa oportunidade aqui de estarmos no mesmo local com diversas soluções e que o produtor rural carece. Então o AgroHub veio para somar e está aqui o Luvânio da Lupe Energia, soluções em energia, eles atendem, já tem uma carteira gigantesca, já tem muita história para contar para a gente. Então, vamos aqui conversar com o nosso parceiro, a nossa segunda empresa aqui do AgroHub, a terceira, né, na verdade, já tem Mundo Irrigação, a Irrimanager com a do Lucão, que vocês viram, o primeiro episódio aí das empresas do AgroHub, e agora nós vamos entrevistar o Luvânio, né, vamos bater um papo, né, ter aquela velha conversa aí que a gente sempre tem com nossos amigos, e hoje vamos falar bastante sobre energia, sistema híbrido, que tem muita gente oferecendo muita coisa, quando na verdade acaba deixando o produtor rural na mão. Então hoje nós temos aqui um dos maiores experts no Brasil, quando a gente fala de usina, de sistema híbrido, pensando no agronegócio. Então vamos começar nosso bate-papo aqui, e acompanha e vai deixando suas perguntas aí nos comentários, que embora o episódio seja gravado, a gente pode ir respondendo as dúvidas de cada um, beleza? Então é isso aí, gigantes. Luvânio, obrigado pela presença aqui, né? A gente conseguiu linkar todas as empresas do Hub essa semana aqui, bem interessante, demos bastante giros aí pela região e conhecendo vários clientes, né? Muito obrigado pela presença aí. Eu que agradeço aí, como diz, a oportunidade imensa de estar fazendo parte desse projeto. Eu digo que o AgroHub era uma necessidade regional e a oportunidade da gente poder unir forças, cada um com sua expertise, para poder levar soluções para transformar o conceito da irrigação, o conceito de se produzir dentro da agricultura. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse movimento. E eu sei que é o início de uma longa história e de muitos capítulos que a gente vai desenvolver dentro desse segmento. Então, vamos nessa. Energia é uma das dores e a gente está aqui para solucionar. Vamos nessa. Não, bacana. E para vocês verem, pessoal, como é o clima aqui de AgroHub, nesse momento ó, são 11h11 da noite. Então, quer dizer, a gente trabalhou o dia inteiro e a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês. A gente está aqui para tirar a dúvida do pessoal. Então, essa é a energia que a gente tem aqui no AgroHub, tá? É de segunda a segunda. Aqui nós vamos trabalhar no modelo híbrido, tá? De segunda a sexta a gente vai estar no escritório e a campo, e de sábado e domingo a gente vai estar recebendo no escritório, conversando com alguém. Se precisar, a gente faz visita também. Bora nessa. Mas, Luvânio, me conta um negócio. A Lupe, para quem acha, tá vendo ela agora no Oeste Baiano nesses últimos 2, 3 anos, acha que é uma empresa nova. Mas como que a Lupe entrou no mercado? É só você a empresa? Hoje, como que está toda essa estrutura? Então, a Lupe ela vem do mercado de energia desde 2008. A gente atuava no mercado de energia centralizada. Então, a gente atuava num conceito que a gente diz de EPCismo. Então, as empresas contratavam os leilões de produção de energia e a gente construía as usinas para poder entregar isso para o mercado das distribuidoras. Então, a gente meio que produzia energia para as distribuidoras entregar a energia para o consumidor final. 2008 a gente vai até meados de 2016, onde a gente faz uma mudança drástica na operação e a gente começa a atuar no mercado de geração distribuída. Então a gente para de olhar para esse mercado que ficava ali limitado entre 10 a 20 empresas, né, grandes negócios, e a gente começa a olhar para uma cadeia de mais de 105 milhões de unidades consumidoras em todo o Brasil.
e começa a olhar para a ponta que sofria com um fornecimento de não tão qualidade. E a gente entende, junto com uma resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, que era a 482 de 2012, que havia um novo mercado disponível, uma nova maneira de se produzir e de se consumir energia. Então a gente entra com foco total em energia fotovoltaica, um modelo de energia renovável, e dentro desse contexto a gente entende que o mercado estava se amadurecendo e entendendo esse novo jeito de se produzir e consumir energia. Meados mais ou menos de 2019, a gente faz uma nova mudança também na operação. Então, depois de uma história já de geração distribuída, mais de 800 projetos executados nesse modelo. E aí é importante dizer que a gente veio do mercado também do residencial, do 4, 5 plaquinhas ali, até grandes projetos de 10 mil modos e por aí por diante. E dentro desse conceito, a gente faz uma mudança em 2019, onde na China a gente conhece uma empresa dinamarquense que ela trabalhava num conceito que a gente diz de redes inteligentes, são as smart grids, são as micro-redes inteligentes de energia. E a gente começa a desenvolver essa solução, e aí em 2021, no Oeste Baiano, a gente implanta o primeiro projeto de smart grid industrial, meio que comercial, que é no Parque Aquático. E de lá para cá a gente tem trazido mais e mais esse modelo das redes inteligentes de energia, que nada mais do que é de unir várias fontes de energia dentro de um mesmo conceito e aproveitar as qualidades onde cada uma tem ali todas as suas ofertas e também corrigir as dificuldades que cada uma tem, por exemplo, a fotovoltaica, né? As instabilidades da ausência do sol, às vezes uma fundamento de tensão, a produção que ela não é constante, e aí você une com outra fonte ali, por exemplo, com uma energia uma energia despachável, né? Não despachável como a energia a diesel, né? Das energias térmicas, e aí a gente consegue utilizar o melhor de todas essas fontes e com inteligência artificial aplicar os melhores conceitos de cada uma dessas fontes. Então a ideia é formatar, de 2019 para cá, a gente tem formatado esse modelo de aplicar tecnologia dentro do consumo de energia. Então trazer aquilo que era uma visão arcaica, onde era simplesmente produzir energia e jogava na rede e captava aquilo lá, a gente começa a mudar esse conceito e aplicar esse conceito de gerir melhor essa energia com aplicabilidade. Opa, essa energia nesse momento agora é a mais segura, essa energia nesse momento agora ela é a mais eficiente economicamente, essa aqui agora é eficiente ecologicamente, e aí a gente traz um híbrido de estudo para entregar a melhor solução para o consumidor de energia. Essa é a grande visão desde 2019 para cá que a gente tem trabalhado firmemente. E, claro, o agronegócio tem demandado muito essa estratégia. Então, estamos no mercado desde 2008, trabalhando com soluções de energia, com várias fontes alternativas de energia. E esse é um ponto muito legal do Irricast. A gente, no início, trazia só pessoas do mercado de irrigação. Uhum. Só que a gente viu que a irrigação ela é multidisciplinar. Né? Então tem muito tópico. Energia é um ponto crucial. Sim. Água e energia é o que move a irrigação e são os grandes gargalos do Brasil. Sim. A gente vê que temos problemas no Brasil todo com as infraestruturas das concessionárias e outras alternativas serão muito necessárias. Só que a gente aproveita também para educar o pessoal, que é como eu sempre digo, eu quero popularizar a irrigação. Então a gente tem que atingir mais pessoas. E se você puder ajudar a gente também, a gente vê muitas nomenclaturas, né? Quem é da irrigação ou quem está no dia a dia, on-grid, off-grid e tudo mais. Mas se a gente puder começar do basicão para ensinar todo mundo, começando, por exemplo, todo mundo escuta falar sobre geração distribuída. O que é essa tal geração distribuída que todo mundo fala, mas quem não é da área, eu entendo também que a pessoa fica em dúvida e fala, mas como que funciona isso daí? Eu dependo da concessionária, não dependo? Para onde que eu vou mandar minha energia? Será que eu consigo vender minha energia? Como que funciona isso para o pessoal que está iniciando aí também a aprender? Legal. Lá em 2012, nasce uma regulamentação normativa pela Agência Nacional de Energia Elétrica que dizia da seguinte maneira: o consumidor final que quisesse produzir a sua própria energia interligada à rede da sua concessionária local,
ele poderia produzir a sua própria energia e o excedente da mesma, ou seja, aquilo que ele não conseguia consumir instantaneamente, ele jogava na rede, ele injetava na rede. E a concessionária entrava com o papel de armazenar, ou seja, aproveitar essa energia que estava sendo jogada na rede, e nos momentos onde o consumidor ele não conseguia produzir energia e que ele pegava a energia da concessionária, ela compensava esse crédito que ele tinha injetado na rede e fazia um paliativo ali financeiro, ou seja, a concessionária me entregou 1.000 kW, eu não consegui consumir 1.000 kW em certo momento lá instantâneo, joguei esse 1.000 kW, então ela abatia 1 para 1 desse quilowatt. Então é nada mais do que produzir energia dentro da geração, dentro da distribuidora. E por isso esse nome, geração distribuída, ou seja, gerar energia dentro da distribuidora. E outro nome também que a gente escuta muito é o on-grid, né? Ou seja, ligado à rede, ou seja, ligado à rede da concessionária. E aí algumas coisas importantes de dizer. Não existe comercialização de energia na distribuidora que não seja por ela mesma. Então, o consumidor que ele está interligado à sua distribuidora, que é um consumidor cativo, ele não pode vender energia e nem comprar, ele só compra da própria concessionária. Então, existe muito esse conceito, se sobrar minha energia eu consigo comercializar, eu consigo vender ela? Não. A norma diz o seguinte, que eu posso pegar essa energia e distribuir para outras unidades consumidoras que estejam no raio de fornecimento daquela distribuidora, ou seja, se eu estou na Bahia, Coelba, eu só posso usar essa energia em uma unidade consumidora que eu tenha na Coelba. Se eu estou lá no estado de Goiás, que é equatorial, só consigo usar no equatorial. Se eu estou lá no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Energisa. E aí entra um outro conceito também importante. Mesmo sendo de mesmo dono de distribuição, né? Por exemplo, Energisa Mato Grosso. Eu não consigo pegar a energia da Energisa Mato Grosso e mandar para a Energisa Mato Grosso Sul. Não, porque são concessões diferentes. Então, a geração distribuída traz esses limites, traz essa conceituação, então, onde eu só posso consumir e distribuir em unidades consumidoras que estejam na mesma localidade. E eu preciso também que essa unidade consumidora esteja no mesmo CPF da unidade produtora ou em um mesmo CNPJ ou filial. A única maneira que eu tenho de distribuir fora desse conceito é quando eu formo um modelo de associações, cooperativas ou consórcios. Aí eu posso fazer um aglomerado, e aí cada uma com suas particularidades, por exemplo, cooperativa. Eu posso ter ali pessoas físicas e pessoas jurídicas compartilhando cotas, e aí eu utilizar parte dessa energia com os cotistas que são associados àquela cooperativa, ou àquela associação, ou a um consórcio ali de pessoas jurídicas. Então não existe realmente a venda da energia. Luvan, mas eu estou escutando muito uma questão de assinatura de energia, como que funciona isso? Existe um conceito, uma parte dessa lei da 14.300 que hoje regulamenta o sistema de compensação de energia, que é a lei 14.300, onde você pode alugar o equipamento. Então eu tenho essa disponibilidade de pegar a minha usina e fazer um aluguel daquela usina a uma pessoa que não tem disponibilidade de construir aquela infraestrutura. Mas o meu contrato de assinatura, de locação daquele equipamento, ele não pode estar amarrado ao valor do quilowatt-hora, porque senão ele vai caracterizar a venda de energia. Então, na geração distribuída, eu tanto posso compartilhar com CPFs ou CNPJ, que sejam do particular daquela unidade geradora, posso compartilhar entre associados, cooperados ou consórcios, ou eu posso estar dentro desse modelo onde o Alan construiu uma usina, ele tem uma infraestrutura, e eu vou lá e faço um contrato de aluguel do equipamento daquela usina. Eu posso utilizar desse crédito como unidade geradora. Mesmo assim, eu preciso que essas unidades estejam no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Então é um pouco assim, bem resumido, o que é esse Sistema de Compensação de Energia Elétrica, é o SCEE, que é regulamentado pela Lei 14.300, que regulamenta todo o sistema de geração distribuída, ou gerar energia dentro da concessionária. Esse é o modelo on-grid que a gente conhece aí no mercado. E quando houve aquela alteração da lei, ficou muito vago assim para quem não entende da questão energética, né? Para quem não sabe o que tramitou lá com toda essa parte de legislação,
Mas o que eu via, né? Eu como leigo no assunto, eu via todas as empresas de energia insistindo, compra antes de 2000 2021, 2022, porque vai virar lei, que Não não vai valer sei o mais a quê, não vai pena. valer e tal. Se você puder resumir um pouquinho, assim, numa linguagem para o pessoal entender, o que foi esse movimento? O que aconteceu de fato? Para quem é irrigante, passou um pouco por isso, porque ficou aquela, o subsídio do irrigante vai cair, só que não caiu nada e permaneceu. Mas eu não sei se para a energia foi a mesma coisa, né? Como que foi esse momento aí que foi, assim, bem turbulento ali, né, para o pessoal? Sim. Na verdade, eu falo assim, houve uma má fé, eu acho que não tem outra palavra para se dizer, das empresas que operaram dessa maneira, de fazer esse terrorismo energético ali, do tipo, tem que fazer agora, senão não vai valer a pena. E eu gosto muito de trazer o conceito da locação de um carro. Pensa o seguinte, tu tem um carro, eu pego ele lá com o tanque cheio, aí eu pego esse teu carro, vou usar ele, e depois eu vou te devolver ele, não vou te pagar nada por isso, e também nem vou encher o teu tanque. Só estou te devolvendo o carro daquilo que você pegou. A Resolução Normativa 482, ela fazia isso, porque o que ela permitia? Que eu, como produtor de energia, jogava a energia da rede da concessionária, utilizava toda a infraestrutura dela ali, utilizava além da parte de infraestrutura, mas também o suporte técnico, todo o custo que a concessionária tinha ali. E aí depois ela me devolvia o mesmo 1 kW que eu devolvi para ela. Então eu entregava 1 kW, ela me devolvia 1 kW. Isso, de certa maneira, trazia um desequilíbrio econômico dentro do processo. Isso foi feito por uma maneira de incentivo para as concessionárias, na verdade, para popularizar esse sistema de produção de energia na geração distribuída. Só que esse ponto ficou inviável. E aí, por uma estabilidade, aí é uma coisa importante se dizer. Muita gente fala, tá, mas as concessionárias não levavam esse prejuízo. E realmente não levavam. Então acabava o seguinte, como esse custo ele não era mais computado junto àquele que estava produzindo energia, quem não produzia energia acabava sendo prejudicado. Por quê? Porque o custo da concessionária, que antes era rateado por certo percentual, aquele produtor de energia já não utilizava. Só que o custo da rede ele acontecia e automaticamente isso era distribuído para quem não tinha o benefício. Então, alguns que tinham a produção eram beneficiados e outros que não tinham estavam sendo prejudicados. Então, isso é mais do que injusto dentro de um processo. A Lei 14.300, que aí a gente sai de uma resolução normativa, que é a 482, e vem para um processo de marco regulatório. Então, a gente cria uma lei. A gente sai de algo que estava sobre uma gestão de uma agência reguladora, e vem para um processo legislativo. Qual a importância disso? Segurança jurídica. A gente não estava mais sobre uma instabilidade de uma tomada de decisão de uma agência, mas agora a gente está pautado sobre uma lei. E o que essa lei dizia? Quando você vai formar o valor do custo da energia, você tem algumas composições. Mas, para resumir, ela é composta por duas grandes matrizes de custo. Uma é a TE, que é a taxa de energia, e a outra é a taxa do uso do sistema de distribuição, que é o custo da rede. No custo da rede, eu tenho dois grandes fatores, três na verdade, que é o fio A, o fio B e as percas. O fio A nada mais do que é a transmissão da energia, ou seja, eu produzo energia lá numa hidrelétrica, lá em Itaipu, e eu tenho um custo de transmissão para transitar ela naquela rede, para ela chegar na distribuição, na concessionária. Isso é o fio A. É o custo para pegar essa energia lá na produtora e trazer até a distribuidora. E eu tenho o custo do fio B, que é o custo que a concessionária tem para manter e operar os seus lucros, os seus impostos e tudo mais, para operar a distribuição daquela energia. Então, o que a lei veio dizer? Falou assim, tudo aquilo que você produzir e não conseguir consumir instantaneamente e você jogar na rede, aquele percentual de energia que você jogar lá na rede, eu vou te cobrar o custo de distribuição dele. Então, o custo do fio B agora compunha na hora que ele me devolvia esse valor. Antes, o que ele me cobrava? Ele cobrava só a taxa mínima da distribuição da unidade consumidora. Agora, o que ele começa a cobrar? Se eu jogo 1.000 kW, aquele 1.000 kW, vou dar um número aqui mais ou menos baseado para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Ele custa lá R$1 o quilowatt,
Desse R$1, quanto que equivale ao custo fio B? Sei lá, equivale a 26 centavos. Então, quando eu jogo o 1.000 kW lá e ele me devolve esse 1.000 kW, ele vai me cobrar lá aqueles 26 centavos da composição de R$1. Então, ele vai me cobrar lá R$260. Antes cobrava a taxa mínima, agora ele me cobra esse custo de devolução da rede. E a lei, é claro, como ela está entrando em um processo de implantação, né, de adesão, ela veio passando por um processo delinear desse custo, né? Então, no primeiro ano da lei, lá em 2022, ela cobrou 15% desses 26 lá, dando esse número, né, desses 26 centavos. Aí agora ela está cobrando, nesse ano de 2020, na verdade 2023, perdão, ela cobrou 15%. Nesse ano de 2024, ela está cobrando 30% desse fio B, e aí ele vai crescendo 15% até 2029. E aí a concessionária, lá a Agência Nacional, lá em 2029, ela vai dizer, então, eu vou precisar de cobrar realmente 100% desse custo do fio B, ou existe algum benefício também que vai ser, que vai ajudar a rede quando eu jogo essa energia lá. Então, esse é o processo de transição, nada mais do que falar assim, peraí, se eu estou usando essa infraestrutura, que eu pague por ela. Então, nada mais do que justo. E isso não inviabiliza o projeto. Antigamente, quando a gente estava de 1 para 1, a gente conseguia chegar em situações de até 95% de economia da conta do cliente. E hoje a gente está chegando numa casa, na pior das hipóteses ali, entre 70%, 85%, entre 70% e 85% de economia na conta do consumidor. Ainda algo muito válido economicamente. Então, de verdade, não mudou nada. Aí, se a gente for analisar pela questão de como ocorre a irrigação, pelo que a gente tenta entender por fora, não defendendo concessionária nem nada, olhando a parte de engenharia do negócio mesmo, eles estão tentando também evitar um pouco do colapso de infraestrutura de rede. Porque a gente sabe como que é brasileiro também. Às vezes o cara, ele está consumindo lá, sei lá, tem uma demanda de 300 kW. Só que aí ele, não, projeta aí 400 para ficar uma sobrinha ali, já que eu não estou pagando mesmo. Só que o que o pessoal tem que entender é que, do mesmo jeito que a infraestrutura ela te fornece 300 kVA, ela tem que estar preparada para receber de volta esses 300 kVA ou a mais. E se esse a mais não estiver comportando, ela vai ter que fazer alguma obra, né? Sim. Então, eu acredito que foi um pouco por esse lado também que ela imaginou, né? E aí a gente tem que entrar num outro ponto também, né? A infraestrutura que as concessionárias todas conceberam, elas fizeram um balanço energético numa visão de consumo, não numa visão de uma geradora. Então, quando ela pensa em consumo, vou pegar um exemplo de um bairro, né? A maioria dos bairros, dos setores ali, ela põe uma capacidade energética que, de verdade, se todo mundo ligar 100% ali as cargas instantaneamente, o transformador que está disponível naquele bairro não vai suportar. Então, o que a concessionária faz? Ela já pensa que realmente o consumidor ele não vai ter esse perfil. Aí onde entra o problema da geração de energia. Na hora do pico de geração, ela vai gerar. Então, se eu não tenho essa infraestrutura que suporta essa capacidade de energia, eu vou atrapalhar o fornecimento ao consumidor. E aí a concessionária acaba também sendo prejudicada nessa infraestrutura. O que a gente está vendo? Nesse momento agora, a gente já está superando um pouco disso, mas a gente ainda está enfrentando esse processo, que é o processo do fluxo reverso. O que é o fluxo reverso? Em alguns momentos, a gente tem produzido mais energia do que a gente consome. Então, o que é o fluxo reverso? Eu tenho um fluxo de produção maior do que eu consumo. E a concessionária não tem armazenamento. Em tese, o armazenamento dela é a fiação. Então, se aquela fiação não suporta, o que eu faço? Eu jogo uma energia reversa na subestação. Ou seja, eu trago um fluxo que era para ser de envio, eu começo a trazer ele de reversão, de geração. Então, as concessionárias não... A infraestrutura do Brasil não está preparada para isso. E uma outra característica importante também, porque o consumo do Brasil, e aí a gente pensa, o maior consumo está na indústria, está no agronegócio. Não. O maior consumo está no residencial. E em especial em alguns horários onde a gente não tem alta escala de produção, que é o horário que a gente chama de ponta, né? Que é o horário das 18 horas a 21 horas. Então o que acontece? Eu tenho ali meio-dia onde o meu consumo é baixo,
o maior pico de geração dessas usinas, em especial fotovoltaico, que hoje representa mais de 99% da geração distribuída. E é importante dizer também, lembrar, geração distribuída não é só energia fotovoltaica, é qualquer fonte de energia. Eu posso produzir, homologar isso dentro da geração distribuída. Mas em larga escala, a grande maioria dos projetos de geração distribuída estão em fotovoltaica. Que hora que a energia fotovoltaica vai produzir? Durante o dia, e a hora que está a maior incidência de pico está ali no meio-dia, onde a maioria do consumidor residencial não está em casa e não está consumindo. Então, o que acontece? Eu tenho um pico de geração em um horário que eu não tenho consumo, depois eu tenho um pico de consumo em um horário que eu não tenho geração. Então, isso, em tese, está desbalanceando todo o sistema energético brasileiro. E agora a discussão das concessionárias é isso, como se adaptar a esse novo conceito que cada vez tem se ambientado dentro do processo, e aí é importante dizer, nós ainda não atendemos nem 5% do mercado de unidades consumidoras. Então, esse mercado nem começou e a gente já está sofrendo com esse desafio da infraestrutura. Então, a gente tem muita coisa a superar. E aí, um ponto importante, vai ser a hora onde as concessionárias já está acontecendo esse investimento, vai demandar mais ainda dessas redes inteligentes de energia, que são as smart grids, ou seja, ter equipamentos suficientes ali com tecnologia para poder entender esse fluxo de consumo de energia e geração e determinar vazões e distribuição em uma escala a grande produção. Isso já é um problema fora do Brasil, Portugal, Espanha. A gente viu esse problema acontecendo na Alemanha também e gradativamente isso é um desafio que vai acontecer também na infraestrutura da Agência Nacional, em especial no Sistema Interligado Nacional, que é o SIM, que é onde interliga todo o ramal de energia do Brasil. Então, vai ser um desafio bacana, mas a gente está cada vez mais absorvendo as experiências internacionais para poder entregar isso com melhor qualidade para o Brasil. E esse é um ponto que você comentou dessas experiências internacionais, esse é um ponto muito interessante do AgroHub também, né? Porque todo mundo que está aqui sempre vai buscar referência fora do que está acontecendo no mundo, embora eu sempre defenda a bandeira do mais Brasil com S menos com Z, mas é no âmbito de que, primeiramente, no agronegócio nós somos superiores a todos os países, isso é fato, tanto ainda não em produtividade em alguns casos, mas sustentabilidade, a questão técnica. Cara, o Brasil é pioneiro. Todos os países que eu rodei do mundo, aí o Brasil dá show em qualquer área. Agora, você citou um ponto muito importante, quando você falou dessa questão do horário de ponta, já me veio logo a questão de, isso vai ser um problema de infraestrutura energética da União, em que, de repente, eles não vão poder fazer do mesmo modo que eles incentivaram a solar, eles não vão incentivar essas residências a terem smart grids e terem baterias para poder utilizar nesses horários de ponta, que é crucial, e aí a gente vai ajudar até a Itaipu, vai ser um negócio que vai refletir muito, né? Já é conversado isso no meio? O que você tem escutado? O que está ventilando aí? Sim, na verdade, os sistemas híbridos, por exemplo, quando a gente vai pegar um grande movimento que acontece no mundo inteiro são as Intersolars, né? E a principal Intersolar é a de Munique, né, na Alemanha. E o que a gente vê lá só se fala de sistemas híbridos, ou seja, e é porque há uma limitação nos outros países a respeito dessa injeção de energia, por essa incapacidade de consumo daquilo que é se produzido. Então a gente vai ver uma escala muito grande do armazenamento de energia em vez de injetar essa energia na rede, ou seja, lá no meio-dia, lá onde eu vou ter o pico, eu vou armazenar parte dessa energia para mim não prejudicar o sistema energético. E aí, durante esse horário de ponta, esse sistema ele vai entrar em paralelo ali. Então, concessionária e a energia que eu armazenei para poder sustentar esse pico de demanda que eu tenho ali, esse aumento de demanda em certos horários. E cada vez mais, você vê um movimento acontecendo agora nos Estados Unidos, que é meio que um casamento desse movimento também da mobilidade elétrica, né, dos EVs, onde o próprio carro começa a ser um armazenador de energia e um distribuidor de energia. Como assim? Eu vou lá para um ponto de carregamento, lá onde tem energia fotovoltaica, na empresa lá, eu plugo meu carro, o meu carro carrega aquela energia,
Depois eu pego aquela energia que está produzindo naquele lugar e levo ela pela minha mobilidade, ou seja, eu já não tenho ali um consumo de uma outra fonte de energia, por exemplo, que a maioria é por combustão, né? Essa energia poluente, né? Num conceito. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais nisso, que é um pouco já diferente isso, mas, enfim, em vez de usar aquela energia térmica ali para usar como mobilidade, eu pego aquela energia elétrica e quando eu chego na minha casa, eu plugo meu carro na casa e o fornecimento agora da energia não é mais da concessionária, é do meu carro. Então a gente está vendo esses conceitos dessa mobilidade energética, dessa infraestrutura energética sem fio. Ou seja, agora eu pego a energia, transito ela para um lado sem a necessidade de uma fiação. Então isso já é uma realidade, já está sendo desenvolvido regulamentações, principalmente no mercado americano, para que isso cada vez mais seja realidade aqui. E a gente vai gradualmente ser carro-chefe também desse movimento. A gente está vendo aí, por exemplo, uma entrada gigantesca da BYD no Brasil, onde ela tem injetado muito esse movimento do carro elétrico. E aí a gente já está começando a sofrer, né? Porque as infraestruturas urbanas já não suportam isso. E esse movimento também já está começando a acontecer na agricultura, né? A gente já está vendo já grandes maquinários com mobilidade elétrica, ou seja, eu faço um carregamento elétrico ali de uma pá mecânica, de um trator. Então, produzir a energia ali local e utilizar isso também como uma mobilidade, uma transição, um movimento, armazenar e eu mesmo agora ser o gestor da minha energia, vai cada vez mais ser uma realidade no agronegócio, nas nossas indústrias, em especial nas nossas residências. Isso é realidade, não é algo que vai acontecer depois, já está acontecendo. E antes da gente focar na questão dos sistemas híbridos, falar de irrigação, eu queria saber primeiro qual que foi o impacto de vocês. Isso eu sempre pergunto para quem não era do agronegócio, eu sempre pergunto e falo assim, como que foi, e eu gosto de ver a reação, né? Como que foi ou qual que foi a sua reação ao vislumbrar o mercado do agronegócio? Você tinha um outro pensamento totalmente diferente? Como que era na hora que você enxergou e falou, caramba, olha essa demanda aqui que ninguém está explorando? Eu falo que desde sempre eu sou filho de produtor rural, então meu pai é um agricultor de pequena escala, um produtor da bacia leiteira do estado de Goiás. E eu nasci dentro desse mercado do agronegócio, né? Eu tive a oportunidade também de ser colaborador do Sistema Nacional, do Senar, no estado de Goiás, da Federação da Agricultura. Então, desde lá, eu já olhava para esse mercado e falava, cara, como a gente ainda, naquela época, era um olhar muito limitante, quanto a gente ainda é imaturo na agricultura, né? E aí a gente vem para esse movimento mais forte da energia, vai se aprofundando e, claro, todo mundo olha a indústria, o comércio e tal. E a gente olhava na escala de consumo desse produto em si, né, principalmente da geração distribuída, a gente viu o agronegócio totalmente neutro, né, era um percentual muito pequeno. E aí como eu já era do mercado, já conhecia o agronegócio, a gente foi identificando que, na verdade, o consumidor não se usava porque ele não tinha segurança do produto. E o produtor rural brasileiro, ele tem muito essa característica do tipo, peraí, deixa eu ver realmente se está acontecendo, se é uma verdade. Ele não é muito de ser muito ousado, às vezes, ali na aplicação dessas inovações. Então, eu comecei a observar, olhar e ver e tudo mais, mas o que me deu um impacto muito grande foi quando a gente começou a ver que cada vez mais, principalmente com agricultura de precisão, a irrigação em si, o agronegócio começando a se transformar num agribusiness, né, numa indústria, esse conceito ser mais aprofundado, eu falei, cara, o problema vai chegar e vai bater na porta. Por quê? Porque quando se olhava para o fornecimento de energia, a gente entendia que, tipo assim, a energia rural ela é ruim. Por quê? Porque se investir em infraestrutura de concessionárias lá nas cidades, no local, mas pegava o resto da energia e jogava um ramal e mandava lá para as redes rurais. Então a energia do rural era sempre ponta de rede, era fim de rede, era aquele negócio meio que de qualquer jeito.
E aí, quando esse negócio começa a virar indústria mesmo, né, esse conceito começa a se aprofundar mais, e claro, talvez eu não enxergava, mas já estava acontecendo muito antes de eu enxergar isso, eu comecei a falar, peraí, se na indústria está faltando energia, se no comércio já é ruim essa qualidade, imagina lá na ponta de uma visão de um agronegócio, onde as redes estavam, às vezes, a quilômetros das concessões, das subestações de energia. Então eu falei, cara, o business está aqui. E muito mais ainda naquele desejo de transformação. Eu acho que por ser filho de produtor rural e também por vivenciar esse momento ali do produtor rural na Federação da Agricultura, isso me gerou uma paixão e uma necessidade de falar assim, cara, o que eu posso fazer na minha profissão para ajudar esse cara que sofre tanto lá na ponta e que é o motor pulsante desse país. Então isso me motivou numa estratégia de tipo, eu quero ser um braço de apoio de transformação desse setor. Então isso me motivou, eu e meu sócio, o Bruno, que é engenheiro eletricista. Isso sempre foi uma paixão para a gente, o agronegócio, porque nós dois somos filhos de produtor. A gente veio lá do interior de Goiás e a gente viveu esse problema, principalmente os nossos pais que eram produtores de leite, né? Aquele do tanquinho, faltar energia e tu ter que correr com aquele tanque de resfriamento. Isso eu tô falando já algo mais moderno, né? Quando a gente começou a ter tanque de resfriamento na fazenda, mas perder aquele leite, ter que correr para fazer queijo e encher os latões de leite para poder levar para a fabriqueta lá, para a indústria de leite lá e aquele sofrimento do produtor. E aí aquilo parece que sempre mexeu com a gente. Falar, cara, como que a gente vai ser o motor de transformação? Mas nunca me passava na cabeça o tamanho que verdadeiramente era o agronegócio. E quando a gente começa a olhar para essa visão industrial da agricultura, cara, a gente se apaixona e a gente vê assim, eu gosto muito de dizer, né, principalmente no oeste da Bahia, em todos os prospects, né, em todos os locais que a gente andou, em todas as fazendas que a gente ali sujou a botina e estava ali junto com o produtor, cara, a demanda é muito grande. E a gente vê um descaso realmente das concessionárias. Hoje mesmo eu fazia uma reunião com o produtor e dizia, a concessionária ela nunca vai poder te negar energia, mas ela vai criar várias manobras para poder dificultar esse processo. Não existe outra justificativa para isso. É do tipo, ah não, agora tu tem que fazer uma rede de X quilômetros que vai custar X milhões de reais e agora tu vai ter que colocar uma subestação e depois disso, por um acaso, se tiver disponível, eu te dou demanda de energia. E aí tu fica preso. E isso incomodou muita gente porque ia contra o nosso preceito. E aí é bom dizer isso porque a Lupe ela tem 3 pilares que sustenta ela. A gente tem que proporcionar para o nosso consumidor, indiferente de qual cadeia que ele seja, segurança energética, depois eficiência econômica e ecológica, mas mais importante para mim, o primordial de tudo, liberdade. Ou seja, eu não tenho que depender de ninguém. Eu ter a autonomia de falar, cara, eu vou fazer, eu vou colocar aquele pivô, vou colocar aquele silo, vou ligar minha algodoeira, vou ligar meu tanque de leite e vou produzir. Porque é o básico, o mínimo que eu tenho que ter energia. Então, a gente veio com essa responsabilidade e esse desejo realmente de ajudar essa transformação do agronegócio no tanger energia, né? E trazendo para essa questão prática do agronegócio, é possível entrar a GD no agronegócio? E, sendo possível, como que a gente consegue trabalhar ou quais cases vocês já têm implantado aí que resolveu a vida do produtor de fato? Quando a gente fala de geração distribuída, produção de energia, é importante dizer, a gente vai tratar um desses 3 pilares que a gente acabou de comentar aqui, e é só o de eficiência econômica. É importante muito dizer que quando o cliente já tem concessionário e ele só usa energia fotovoltaica, por exemplo, que é a geração distribuída mais popular, a ideia que a gente vai trazer para o produtor é economia. Eu não vou melhorar a segurança energética dele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, vou produzir energia, vou dar um exemplo para vocês. Existe um conceito que a gente chama de LCOE, que é o custo nivelado da energia. O que é isso? O quanto eu invisto naquele projeto versus o quanto ele vai conseguir produzir na sua escala de garantia. Eu faço uma divisão um pelo outro e eu consigo chegar num valor médio de quilowatt que aquela energia vai produzir. Então, na energia fotovoltaica, no exemplo que eu estou dizendo para vocês, a gente vai conseguir produzir ali a 12 centavos, 10 centavos o custo nivelado dessa energia.
O produtor, na maioria das vezes, depende do estado, é claro, do local que a gente está falando no Brasil, mas nos principais lugares onde a gente trabalha está ali a média mais ou menos de 39 centavos, 40 centavos, no caso 50 centavos de quilowatt-hora. Então, se eu produzo a 12, ótimo. Se eu abato aquilo lá, eu tenho um retorno financeiro muito rápido e tem também um pagamento aquilo aí. E eu paro de depender, tiro esse custo operacional e pego uma fonte como a fotovoltaica que vai estar sempre disponível. Esse Brasil nosso tem sol 365 dias do ano. Então, a gente tem ali essa fonte disponível para economizar na conta de energia do produtor. E claro, a gente tem que pensar porque existem vários tipos de contratos quando se trata do agronegócio, na energia. Existem contratos, por exemplo, na irrigação, que aí o irrigante ele é incentivado no horário da madrugada. Então, produzir energia para esse momento de consumo dele, muitas vezes não é viável. Então, a grande estratégia da Lupe hoje é fazer uma consultoria da energia da conta do cliente ali e falar para ele, ó, até aqui é bom produzir, daqui para frente não é bom produzir. Então, a gente consegue delinear ali o projeto. No agronegócio hoje, a gente deve estar chegando a uns 300 projetos desses que a gente tem executado. A gente tem alguns casos, a gente já está com 50 projetos aqui no oeste da Bahia, mais de 50 projetos, entre pequenos produtores, produtores de silo, de grãos ali, algodoeiras. Hoje silo e algodoeira, assim, o cara não precisa nem fazer conta, né? Já está consolidado. Já Pô, tá põe a consolidado. solar lá, acabou, né? É isso aí. Faz sua usina que Vai se pagar. vai se pagar. Isso já tem inúmeros estudos, né? Inúmeros. E aí, indiferente do horário que ele consumir energia, a conta vai fechar para ele. E aí existe uma característica interessante, porque criou-se uma cultura, principalmente no agronegócio, que o horário de ponta desliga a concessionária e liga o gerador. E eu vou dar um número para você. Hoje um grupo gerador, em média, né, na maioria das máquinas, ele vai consumir 0,26 litros de diesel por cada quilowatt que o gerador produz ali. Então vai dar ali na casa ali, dependendo do local, 5,60, 5,90 o diesel ali, a gente vai chegar na casa de 1,46, 1,50 o valor do quilowatt-hora. Sem dúvida, se o produtor ele não tem outra fonte de energia de produção que seja mais equivalente, o ideal é realmente naquele horário de ponta ali, né, quando ele é grupo A, ele é um consumidor de alta tensão. Vale a pena ele ligar o grupo gerador porque é mais barato do que a concessionária. Vou dar um exemplo aqui da Bahia. Tenho clientes aqui que no horário de ponta eles pagam até R$4, mais de R$4 no quilowatt-hora no horário de ponta, que é das 6 da noite às 9 da noite. Então vale a pena ele ligar o grupo gerador. Porém, se a gente faz um estudo de viabilidade para ele e numa usina fotovoltaica, por exemplo, eu produzo a capacidade média do consumo dele total, aí esse número fica fantástico. Por quê? Porque se ele usar aquela energia naquele horário lá de R$4 e eu produzo ela a 12, cara, isso é fantástico, a viabilidade. É claro que quando a gente fala de consumidores de alta tensão, eu tenho que me atentar também à lei, né? Vou voltar mais uma vez na lei 14.300, que ela diz o seguinte: o horário ao qual eu produzo energia, tá lá, produzindo ela lá no horário de ponta. Se a taxa de energia ela é mais barata que o horário de ponta, lá no outro horário que eu vou compensar, eu tenho que equivaler essas contas, eu tenho que equivaler os percentuais dela. Então, por exemplo, eu pego lá a taxa de energia no horário de ponta que está 50 centavos e no horário do fora ponta está lá 29 centavos. Eu divido um pelo outro, naquele percentual eu tenho que produzir a mais. A média mais ou menos é 62% a mais que eu tenho que produzir. Mas mesmo assim, se eu ponho lá 62% a mais de 12 centavos, ainda é muito mais barato do que pagar o valor. E aí, nesse caso, o consumidor não tem que se preocupar em ligar o grupo gerador. Por quê? Porque produzir essa energia durante o dia para bater esse horário do ponta é maravilhoso. Aumenta mais ainda a viabilidade do projeto dele. Só no caso da irrigação que a gente precisa de fazer bastante cálculo para essa conta fechar. E um ponto muito interessante que aí volta a citar, que é a questão da segurança energética também, né? Sim. Porque se a gente está falando de silo ou de uma algodoeira, na época de safra tem que rodar 24 horas Sim. e não pode falhar. Sim. Aí a questão das redes inteligentes aí que vão ser uma mão na roda para o produtor rural, né? E aí a gente vai desmistificar um pouco desse processo aqui, porque quando a gente fala de sistemas híbridos, né, e a gente conta lá com energia não despachável e energia despachável. Como assim, Luvan? Explica melhor. A energia despachável
é aquela que eu não tenho controle com ela. Ou seja, tem sol, ela vai mandar energia para a rede, ela tem vento, vai produzir energia, ou seja, é uma energia que eu não tenho controle. A energia não despachável é aquela energia que eu tenho controle, por exemplo, como o gerador A diz. Na hora que eu preciso de energia, ele vai produzir para mim. Então, quando eu olho para os sistemas híbridos, existe um terror quando se fala, principalmente de gerador a diesel. Todo mundo fala, essa conta não fecha, é muito caro e tudo mais. É muito caro quando eu não tenho outras fontes para interligar com ela. Então, quando a gente fala de sistemas híbridos, a gente vai paralelar essas cargas. Não necessariamente vai ser uma carga única. Porque a gente está acostumado, tipo assim, ou é concessionária, ou é gerador, ou é um, ou é outro. Nesse caso aqui, a gente vai unir as fontes. E aí a gente vai intercalar conforme as necessidades. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente aqui no oeste da Bahia que ele tem apenas 1 mega de demanda da concessionária, mas ele chega a 4 megas de consumo de energia. Então o que a gente faz? Tem ali 3 megas de grupo gerador que vai complementar a carga que a concessionária não consegue entregar para ele. Por quê? Porque se ele estourar a demanda, se ele pagar a multa dessa demanda que ele está estourando ali, é muito mais caro que ele rodar no diesel. Então a gente faz esses estudos de viabilidades, une essas fontes ao ponto que ela seja mais viável. E um outro ponto de atenção, na maioria das vezes, quando, vou dar um exemplo, estou secando grão lá no meu silo, todo mundo naquela linha também está secando grão, então eu estou com uma alta carga, muitas das vezes ali de demanda naquela rede. E o que isso na maioria das vezes acontece nas nossas regiões aqui, principalmente no oeste da Bahia, né? A gente tem uma queda de tensão da rede. Então eu tenho um motor que precisava de 380 volts lá e 60 Hz para rodar, e a concessionária me entregando às vezes 290, 300, ou seja, o motor vai desligar. O motor não vai suportar. Então muitas vezes eu tenho em tese a demanda da concessionária, mas eu não tenho energia suficiente para poder rodar meus equipamentos. Nessa gestão de sistemas híbridos, a gente pode utilizar, por exemplo, uma bateria, um BESS, para poder corrigir essa necessidade de carga, e posso também fazer a substituição da carga com inteligência. Então, tipo, o nosso sistema ele consegue determinar, opa, estou chegando ali numa tensão que os meus motores vão desligar. Então, substitui a carga, entra com uma carga que é não despachável que eu consigo controlar ali do gerador a diesel, ele vai suportar essa carga de demanda aqui e vai tirar a concessionária que está me entregando uma energia naquele momento de baixa qualidade. E aí o meu sistema fica mandando um set point, ou seja, ele fica perguntando para a rede, e aí rede, você já estabilizou? Você já estabilizou? Você estabilizou? A rede vai lá dar um retorno, opa, estabilizei, estou com 380 volts. Aí ele vai ficar, vamos esperar um tempo para ver se isso não vai oscilar. Fica lá 5, 10 minutos testando a rede. Opa, não teve problema. Então ele vai desmamar, ele vai tirar ali em rampa aquele gerador e vai voltar à concessionária, que é a energia mais viável. Então é um pouco do que a inteligência desse sistema das microredes vai fazer. Então é unir cargas, não é uma ou outra. E aí a gente começa a aplicar esse conceito agora não só mais de economia, como a geração distribuída nos oferta, mas agora além de economia também segurança energética. E aí um ponto muito crucial, né, que é um ponto de reflexão que a gente quer trazer especialmente para o produtor rural. A pergunta sempre é mais caro rodar no diesel ou não produzir? É mais caro eu ficar com um elevador de um silo entupido lá porque teve uma queda de energia, ter que comprar um motor, rebobinar um motor ali, toda a manutenção de OEM que eu vou ter numa parada abrupta ali que eu vou ter no sistema, ou rodar num sistema a diesel? Todas as vezes que a gente fez conta com os produtores, era muito mais viável não ter essa parada. Era continuar meu ciclo de produção com essa inteligência artificial ali dentro do sistema, ao ponto que eu controle e tenha a gestão dessa segurança. Então, o convite sempre é esse. Não existe nenhum projeto engessado do que se trata de Smart Grid. Cada caso é um caso. Precisa de se aplicar engenharia, precisa de se estudar melhor, o melhor conceito, mas a segurança ela é inegociável dentro de uma operação. Por exemplo, na irrigação, né? Você é especialista nisso, sabe nos responder até melhor do que eu. Um dia sem irrigação, a perca hídrica que eu tenho naquele dia de não irrigação, ela é irreversível dentro da safra. Eu nunca mais vou conseguir recuperar aquela água que eu deixei de jogar naquele pivô, naquele dia ali que eu precisava. Tanto na produtividade, tanto também no ciclo operacional ali. Então, o que a gente tem visto muito na região é isso aí, ó.
a recuperação dos prejuízos baseado em números. Hoje mesmo, vou trazer o exemplo de um produtor que eu estava hoje, ele falou, tive 15% de perca na minha safra, porque em alguns momentos eu tive falta de energia, eu tinha água, eu tinha infraestrutura, mas não tinha energia. E aí esse produtor perder 15% dentro de uma safra produtiva, numa fazenda, nesse caso lá, mais de 700 hectares, cara, é um número que quase 3 milhões de prejuízo, mais de 5 mil sacas que ele levou de prejuízo só por essa ineficiência energética. E aí a resposta que a gente sempre diz, né, sempre é mais barato produzir do que pagar por essa ineficiência energética. Então, a gente tem tratado com muita responsabilidade e respeito com o produtor o ponto, segurança energética, indiferente dos custos, porque o custo-prejuízo da não operação é muito maior que o custo dessas outras fontes que, na cabeça de todo mundo, a conta não fecha quando ela é usada isolada, mas quando a gente consegue ter inteligência de usar ela em apenas momentos estratégicos de necessidade, a conta tem fechado em inúmeros projetos que a gente tem implantado já. E falando agora, puxando a sardinha para o meu lado, né? Vamos falar um pouquinho de irrigação, que a grande maioria do nosso público aqui é sobre irrigação. Hoje, a gente pode classificar os sistemas que nós temos disponíveis no mercado como on-grid, off-grid e híbrido. Quais as nomenclaturas? O que é o correto? O que seria o correto da gente utilizar? Porque eu sempre falo, on-grid, off-grid ou híbrido. E eu sempre vou defender a bandeira do híbrido, né, para qualquer situação. Legal. Mas você que é da área, você tem a expertise aí para nos passar. A gente tem muitas nomenclaturas, mas a ideia sempre tem concessionária no jogo? Está interligado com a concessionária? Tem homologação com ela? On-grid. Ou seja, eu exporto energia para a concessionária, eu mando energia para a concessionária, a gente chama de on-grid. Eu tenho concessionária, mas eu não exporto, eu só tenho ela como uso dela lá, uma das fontes de energia, mas eu não tenho uma comunicação da sobra, eu mandar para ela, grid zero. Ou seja, eu produzo energia, mas a minha energia é só para consumo instantâneo. Eu tenho zero de concessionário, eu estou num sistema que a gente chama de ilha, island ali, né? Eu estou ilhado, off-grid, ou seja, off da grid. Eu não estou ligado à concessionária. Nesse caso aí já entra nesses conceitos. E o híbrido é onde a gente entra nessa visão do tipo, eu não tenho um off-grid só com uma fonte, eu tenho várias fontes interligadas para fazer essa comunicação, indiferente qual local ele venha. Tem concessionário, eu controlo import e export. Eu tanto importo quando eu tanto controlo o tanto que eu pego, o tanto que eu jogo para a concessionária. Consigo controlar o meu uso de demanda concessionária. Sistema Smart Grid. Eu tenho um modelo que a gente chama de SLAMs, né? O off-grid ali, onde eu controlo só internamente. Peak Shave, né? Que é o controle dos horários de ponta, o próprio sistema, sem a necessidade da intervenção humana ali. Na hora que chega aquele horário de ponta, ele desliga a concessionária, que é um custo mais alto de energia, e entra com outra fonte. Eu tenho sistemas isolados só de corrente contínua, transformando ali numa escala de rampeamento, que são os bombeamentos solares. Então, assim, tenho muitos conceitos de aplicação, mas no final tudo é on-grid, off-grid, sistemas híbridos. É claro que aí eu tenho N tipos de aplicação, com armazenamento ou não de energia, com BESS, com só corrente contínua, com inversor de frequência que vai rampear os bombeamentos, não só os bombeamentos, a gente tem tecnologia até com o próprio pivô, né? O próprio pivô conseguindo ali entrar conforme a escala de carga que ele tem, funcionar 100%, por exemplo, como uma solar. E aí é importante, não é só solar, não é só diesel, com uma hidrelétrica, com biomassa, com produção ali de gás, com parte térmica, com turbinas térmicas, quando o cliente tem ali uma caldeira, a gente consegue absorver aquele poder calorífico que está produzindo ali na caldeira e colocar uma turbina e produzir energia.
A gente tem produção de energia com RA, que são os resíduos animais, né? Na decomposição, na biomassa ali. Eu posso produzir energia com RSU, com resíduos sólidos urbanos, com lixo ali. Então, existem inúmeras soluções, mas que no final a gente vai resumir ali nas redes inteligentes, num off-grid, num on-grid, e é isso. Acho que o resto são nomenclaturas para a gente popularizar mais o uso dos sistemas. Mas, resumidamente, é isso. Eu vou falar pouco do on-grid, eu quero explorar bastante o sistema híbrido com você, porque a gente tem inúmeras situações, né, que a gente pode explorar. Mas, falando do on-grid, para o pessoal entender, né, porque diferente das tarifas urbanas, que é somente uma tarifa, né? Vai estar lá os 50 centavos, aos 50 centavos por quilowatt o dia inteiro. Agora, o irrigante, ele tem o horário reservado, o horário fora ponta e o horário ponta. Como que o on-grid, ele faz essa compensação? Ele separa por horários ou ele não? Porque ele não vai conseguir entender se você está irrigando de dia ou de noite. Ele vai simplesmente compensar. Como que funciona isso para o pessoal entender, até mesmo para quem é novo e está entrando nesse ramo solar aí, que não entende essa parte da irrigação também, que chega a ser um pouco confusa para quem está iniciando no tema, né? E aí, vamos voltar para a regulamentação, né? A lei diz o seguinte, a 14.300, né? Que no horário que se produz é o primeiro horário de compensação. Então, por exemplo, uma energia de uma hidrelétrica, ela vai ter produção 24 horas. Porém, a produção daquela energia, por exemplo, produzir energia durante o dia. E aí o que sobrou eu injetei na rede. Aquele percentual que eu injetei na rede, ele vai olhar primeiro para aquele horário que eu consumi. Ou seja, eu tive um pico de consumo em alguns horários, acontece muito isso na fotovoltaica com maior clareza. Eu tenho ali em alguns horários que eu vou ter muito consumo de energia, ali 10 horas, 11 horas, e talvez eu não tenha energia suficiente. Então, mesmo produzindo energia, eu estou pegando energia da concessionária, naquele horário ali. Em alguns momentos ali, meio-dia, eu vou ter muita energia produzindo, mas eu não vou ter o consumo instantâneo total. Então, a concessionária, ela não me está fornecendo energia, mas eu estou injetando energia lá. Ou seja, no mesmo perfil ali, no horário do fora ponta, das 6 da manhã às 18 horas, em sua maioria no Brasil segue esse perfil aqui, desse horário, eu vou ter momentos onde eu tenho consumo, mas eu também tenho produção a mais do que eu tenho. Então, o que sobra que eu injeto lá, o primeiro ponto que eu tenho que abater é o horário da produção. E aí ele vai seguir uma sequência. Então, se eu produzir durante o dia das 6 às 18, eu tenho que abater com o crédito que eu mandei para a concessionária 100% aquele horário. O que sobra vai para o próximo horário subsequente, que nessa situação é o horário de ponta, que é o das 18 horas às 21 horas, em sua maioria também. Eu estou dando esses exemplos, tá, gente? Porque existem lugares no Brasil que não seguem esse perfil, mas em sua maioria é esse. E aí, depois que eu abato 100% desse horário, eu vou para o próximo horário, que na maioria das vezes, quando ele tem algum incentivo, a gente chama de horário reservado, mas quando a gente não tem incentivo, é o mesmo horário fora ponta. Então, é o fora ponta ali também. Só que já virou popular o horário reservado, que é o horário da madrugada, né? Indiferente se tem incentivo ou não, que é o horário ali das 21 horas até as 6 da manhã. Então, ele vai seguir essa sequência. No mesmo horário que eu produzo, eu abato 100% e o que sobra eu vou seguindo a sequência dos abatimentos. Então, a gente tem que olhar isso aí. Qual é a fonte que eu estou produzindo? Naquela fonte, qual é o horário que ela produz? Ou seja, o que sobra, ele vai vir abatendo primeiro aquele que eu produzi, depois o próximo horário subsequente, assim por diante, até ele fazer o ciclo. E outra coisa importante, para consumidores que têm mais de uma unidade consumidora. Tem muita gente falando aí para o produtor, não, aí a gente produz energia só por fora ponta e o que sobra a gente manda para o restante. Só que não. A norma diz o seguinte, eu só consigo distribuir o meu excedente a partir do momento que eu abati 100% do consumo daquela unidade geradora. Então, enquanto eu não abater 100% da conta da unidade geradora, eu não consigo distribuir o restante para as outras unidades consumidoras que eu estou fazendo o rateio, né? Que eu estou mandando o excedente para ela.
Então, muita atenção nisso aí, porque tem gente comprando gato por lebre. Fala, não, dá para produzir parte aqui, e ainda a gente não abate nesse horário aqui que é mais barato e a gente joga para outra conta. Não é possível, tem que abater 100% da minha conta ali no horário, na unidade geradora, e só o que sobra que eu consigo distribuir para as minhas outras unidades que estejam no meu CPF e no meu CNPJ. E você agora, citando esse ponto, me lembrou de um outro ponto muito interessante também, que quando o produtor é irrigante, ele tem duas vidas energéticas Duas na vidas. fazenda. Ele tem a da residência, da sede, do silo e tal, e ele tem a da irrigação, que é um relógio separado justamente para ele poder ter O esse incentivo. subsídio, né? E quando a gente fala de uma compensação, um exemplo, ele esgotou tudo na casa dele. Ele consegue jogar para irrigação ou não? Ele tem que Consegue? fazer um sistema separado para irrigação. Não. Ele consegue sim. Ele não vai olhar para o tipo do cadastro da conta. Tem muita gente que fica naquela dúvida assim: ah, mas será que eu produzi na fazenda que o quilowatt é 56 centavos? E quando eu vou descontar numa casa minha lá que é 90 centavos, R$ 1, eu vou ter que produzir mais energia para bater lá? Não. Quando se trata do sistema de compensação de energia, é quilowatt-hora. Então, não é valor da energia. Então, se eu produzo aquele 1 kW, ele vai mandar a compensação daquele 1 kW, indiferente dos valores que eu estou produzindo ou consumindo ali. Não há essa diferenciação. Então, ele pode produzir lá na sede dele, por exemplo, e o que sobrar ele pode mandar para uma unidade irrigante. A gente tem um caso desse jeito aqui no oeste da Bahia, que o cliente ele produz energia na UBS dele, e aí o que sobra ele joga para uma unidade que é irrigante. Ele faz essa compensação, só que a gente fez uma característica desse rateio para ele ao tipo que ele não abata a energia do horário reservado dele, ou seja, a gente limitou esse percentual de rateio para essa unidade consumidora, sendo que ele mande só um percentual determinado daquele valor. Aí uma outra coisa importante de dizer também nesse rateio, tem muita gente que pensa assim, como que é esse rateio? Vou dar um exemplo, lá na sede lá ele produziu lá 10.000 kW, sobrou 10.000 kW. Eu consigo falar que eu vou mandar só 5.000 kW para uma unidade consumidora? Não. Quando eu mando rateio, eu mando em percentuais, ou seja, eu mando 100%. Eu só consigo determinar esse percentual se eu tenho outra unidade consumidora. Então eu falo, ó, manda 70% para essa e só 30% para essa. Aí eu consigo fazer esse balanceamento. Mas quando eu tenho apenas mais uma unidade consumidora de rateio, ele vai mandar 100% daquele que sobrou para lá. Tem muita gente pensando, não, mas eu posso. A unidade geradora ela vai ter sobra quando eu tenho rateio? Também não. Tudo que sobra da unidade geradora, ele distribui em 100% para as unidades rateadas. Então a gente precisa também ter esse entendimento na geração distribuída para a gente não sofrer com problemas. Outra coisa importante dizer também, a Lei 14.300, ela trouxe algumas brechas nesse movimento, porém as concessionárias não estão atuando, respeitando bem isso aí, porque na lei diz o seguinte, caso, por exemplo, eu mande para uma unidade consumidora, eu tenho um crédito lá, excedente dentro dela lá, eu posso pegar esse percentual que eu tenho lá e distribuir para outras unidades consumidoras que estejam no meu nome, o saldo que está sobrando lá. Lembrando, esse saldo ele fica armazenado por 5 anos nas unidades consumidoras, tá? Só que o saldo ela é da unidade consumidora. Então, hoje, as concessionárias não fazem a distribuição desse saldo. Se o saldo está naquela unidade consumidora, ele é e só pode ser consumido naquela unidade consumidora. A única maneira que tem para mim tirar aquele saldo de lá é dar uma baixa naquela unidade consumidora ou trocar a titularidade dela. Quando eu vou trocar a titularidade dela lá, por exemplo, ela está no nome do Alan, vou transferir para o Luvânio. Na hora que eu vou fazer, ela vai falar, opa, tem um saldo. Agora aquele saldo não é mais da unidade consumidora, agora aquele saldo é do CPF de quem está entrando ou o CNPJ que está entrando como titular daquela unidade consumidora. Então ele pega aquele saldo e fala assim, ô Alan Ramires, tu tem 10.000 kW aqui de saldo, quer mandar para qual unidade consumidora sua? Você pode, nesse ato, falar, não, então eu quero que você manda para tal unidade consumidora minha. Aí ele já vai distribuir aquele rateio daquele saldo lá.
Ao contrário, é a única maneira que as concessionárias estão movimentando esse saldo. Ao contrário, ela vai ficar armazenada lá. A gente tem alguns clientes que fez uma projeção quando ele ainda estava só no off-grid, e aí quando chegou a concessionária, a gente acabou sobrando muita energia lá. Então agora a gente faz esse manejo dessa energia fazendo desse jeito. Troca a titularidade, manda o saldo para a próxima unidade que ele tem lá distribuída, e aí depois a gente volta novamente e vai fazendo esse manejo ali. Isso faz parte também de um dos processos, né, de consultoria da conta de energia do cliente, que é um dos papéis que a Lupe também faz. E até em alguns casos, pegar essa compensação quando o cliente está sobrando muita energia e entrar ele no processo de locação de equipamento. Ou seja, eu vou alugar parte da usina dele como um rateio para ele poder fazer uma assinatura. E aí ele comercializar o ativo lá, né? A placa, parte da usina dele que ele não está conseguindo consumir ela, como se ele estivesse alugando um trator lá temporariamente lá para produzir energia para aquele outro consumidor. Então a gente faz essa gestão também para o nosso cliente, para ele poder ter esse melhor manejo de uso da energia. É uma das questões também. Então é muito importante esse entendimento aí dessa distribuição e desse rateio. Mas é sempre assim, compensa 100% a unidade geradora, abatendo conforme os horários de produção, e depois a gente faz as distribuições de saldo. Hoje, pensando em irrigação e pensando aqui para a realidade do Oeste Baiano, porque a gente tem uma carga aí segmentada. Por que segmentada? Eu falo, temos os poços e temos os motores dos pivôs, né? Nas outras regiões ou é recalque ou é pivô e acabou, né? Não tem assim, eu tenho que ficar mandando água daqui para lá e tenho vários pontos de energia. Hoje, pensando em irrigação, as smart grids, os sistemas híbridos, você vê como o carro-chefe de negócio aí, onde você consegue fazer uma manipulação tanto com concessionária ou de repente ele tem um biogás, alguma coisa ali, tá? O grupo gerador para complementar. Eu tenho uma demanda limitada, eu quero aumentar a demanda ou eu quero ter uma sobrecarga ali de segurança. Você acredita que as smart grids ali, o sistema híbrido, é o que mais vai conseguir dar suporte para o produtor hoje? Com toda certeza, Alan, isso aí é uma... Cada vez mais que a gente tem se aprofundado, a gente só vê essa estratégia nesse momento agora, com o modelo de fornecimento de energia que a gente tem, essas instabilidades do aumento de demanda e essa crescente tão pujante do agronegócio, principalmente no oeste da Bahia, no stand de irrigação. Cara, não me lembro de entrar em nenhuma fazenda aqui na região que o produtor não precisasse de pelo menos 1 mega de energia. E aí a gente vai conversar com o outro lado da ponta com a concessionária e fala, cara, é impossível a gente entregar essa energia para o produtor. Então a única maneira de controlar essa carga é unir várias fontes. E para viabilizar e ter um melhor custo-benefício, só com inteligência artificial, só com controles, e aí o papel fundamental das smart grids. Luvano, mas não dá para pensar num sistema isolado? Depende. E aí é uma coisa que eu gosto muito de dizer toda vez que a gente está com um produtor rural. Todo projeto ele tem que ser estudado. E eu tenho uma clareza muito convicta dentro do meu projeto. Eu só sou uma das cadeias do subproduto total, que é a produção do cliente. Eu só sou a gente fala de SKU, né? Eu só sou uma das partes da cadeia. Então, para mim entender qual é a melhor solução para o produtor, ele tem que me falar qual é o manejo dele. Tem que me falar o que ele vai produzir, qual é a capacidade de outorga de água que ele tem, qual é a capacidade de armazenamento de água que ele vai utilizar nesse projeto dele. Tudo isso vai ser chave fundamental para dizer qual é o tipo de solução que a gente vai aplicar. Vai ter produtor que, por exemplo, eu estou com uma outorga sobrando ali na hora que eu estou tirando a parte hídrica dos poços. Quase um milagre isso acontecer, né? Mas vamos supor que ele está lá sobrando, ou seja, ele fez uma perfuração de poço a mais do que ele precisa para aquele momento do projeto dele. Ótimo, põe um sistema de bombeamento solar ali, que eu vou ter só fotovoltaica, mas com ali 5, 6 horas eu consigo responder à necessidade hídrica de armazenamento que ele vai ter lá. Show! Custo-benefício muito baixo, o valor do quilowatt lá embaixo, indiferente se tem sol ou não, se passa sombreamento ou não, eu consigo controlar esse perfil mínimo ali para ele, com segurança, né? Sem
colocar em risco a operação dele, contar com a sorte, ótimo, vamos fazer bombeamento. Não, Vânia, estou ali no limite, eu estou usando meu bombeamento, se ficar 1 hora, meia hora sem jogar água ali, não consigo recuperar o meu piscinão, então sem chance. Eu tenho que colocar outra fonte ali que eu consiga controlar. E nos casos quando tem concessionário, mais próximo disso são as gerações a diesel. Então, eu vou usar aquele diesel? Não necessariamente, mas eu vou ser um backup na hora que o negócio ali falhar. Pô, Luvano, será que não dá aqui, em vez de um diesel, colocar uma bateria? Não sei, vamos fazer conta. É baseado num estudo ali que a gente teve regional, quantas horas a gente teve ali de não fornecimento luminotécnico ali, né, de iluminação ali, de luminocentricidade de produção de energia ali. Eu consigo só ser um backup ali para aqueles momentos. Ótimo, vamos colocar bateria. Não, consegui uma bateria com custo-benefício que jogou o watt pico lá embaixo, o valor de quilowatt ficou quase equiparado no da concessionária, 50, 60 centavos. Opa, esquece o resto. Vamos produzir energia, armazenar e vamos colocar o BES para segurar toda BES, quando diga os sistemas de bateria, para segurar todo esse sistema. Não, Luvano, cara, fotovoltaica aqui é muito estável, está ficando longe a manutenção, eu tenho um problema logístico aqui, vamos controlar então lá na porta da minha propriedade, uma micro-rede, onde eu ponho todas as fontes ali, onde fica aos meus olhos ali aquela gestão, entre as smart grids. Então, cada caso é um caso, mas tudo depende do manejo. Eu só sou uma parte desse processo. Eu tenho que entender como fornecedor de energia que o mais importante é qual é a sua safra, qual é a cultura que você vai aplicar, qual é o seu perfil hídrico que você tem, qual é a quantidade de água que você tem disponível, qual é o seu ciclo de armazenagem e quais são o seu tipo de funcionamento, quais são os seus tipos de partidas. Tudo isso vai determinar o escopo de engenharia e o escopo financeiro desse projeto. Para a gente chegar naquilo que você conhece, produtor, que é o milímetro cúbico irrigado, custo saca por hectare, o custo energético da sua produção. E aí também buscar linhas de crédito, ou seja, trazer para o investidor ali, para o risco capital, que de quem vai te emprestar um dinheiro às vezes para viabilizar um projeto desse, ver que isso é viável. Então, esse é o nosso papel como consultoria também. Desenhar o custo-benefício da operação dentro dessas redes inteligentes para falar, opa, peraí, o que vale é isso. E aí eu gosto muito de dizer, eu gosto de compartilhar o risco com o produtor. A gente nunca vai levar uma única versão para o produtor. A gente vai mostrar todas as tecnologias que a gente tem no portfólio, e que são muitas, e dizer, aqui tem X risco, aqui tem X risco, aqui tem X ônus, aqui tem X ônus, aqui tem X bônus. E a gente põe todo esse portfólio na mesa e fala, e aí, para onde a gente vai? E a gente toma essa decisão em conjunto. Porque o sucesso do meu projeto é essa via de mão duplas ali, né? Há três mãos, né? É o produtor rural com a sua expertise, o seu time de campo ali, da parte agricultável ali, o seu time de agronômico, a equipe de manejo ali do dia a dia dele, e a gente aqui com soluções energéticas para suportar as cargas que ele vai delinear lá. Mas o sucesso é todo mundo trabalhando junto. Luvane, qual é o melhor projeto? Não existe um projeto de prateleira. Se está batendo na sua porta, na sua porteira, aquele negócio que é tudo igual, não, vamos pegar o projeto do fulano de tal e vamos colocar aqui. Me desculpa, a gente está correndo um sério risco de ter um problema operacional. Não existe projeto igual. Cada lugar vai ter a quantidade de água que eu tenho que jogar, o que você conseguiu de outorga, o que você tem de motor, qual é a marca de pivô que você está utilizando, quais são as características de infraestrutura energética ali, elétrica, né? Quais são os tipos de partida, painel, distância, a quantidade de motores que vão ter ali no centro dos pivôs. Tudo isso vai compor o que a gente vai entregar como solução para o produtor. Qual é a melhor solução? A solução customizada para cada produtor. É isso que a gente acredita, mas as redes inteligentes fazem um papel fundamental dentro desse processo. Isso que você citou é fundamental, isso eu sempre trago para os projetos. Eu sempre gosto de conversar com o produtor e mostrar o que a gente tem hoje, o que a gente pode ter e o que a gente pode imaginar em ter. Porque uma situação que eu trouxe recente para um cliente, eu falei assim, peraí, você vai investir no piscinão,
Por que você vai fazer um piscinão pequeno? Porque a gente já teve alguns anos críticos em que faltou água e você não conseguiu plantar todos os seus pivôs. Vamos analisar aqui, vamos começar por esse piscinão? Tá, beleza. Isso é uma parte. Agora, vamos ver a questão energética do seu sistema. Seu piscinão, a gente está considerando a outorga do poço de 18 horas. Mas espera aí, se você tiver um problema, alguma coisa aqui, queda de energia e tudo mais, espera aí, você já limitou o seu projeto. Você vai ter que fazer um piscinão maior ainda. Mas e se a gente imaginar o seu sistema pensando... Vamos pensar no seu poço, ao invés de 18 horas, vamos trazer para 11 horas, vamos trazer para 8 horas e meia. Só que vamos jogar com horário reservado, não tem energia, vamos jogar com solar, então vamos jogar de dia, água de dia, mas você vai ter caixa para armazenar isso daí. Não vai ficar limitado com os canais, né? Porque hoje canal só serve para levar água longe. Você não armazena água. Então, vamos trazer uma solução completa para o projeto. Não vamos ficar igual a maioria, o Brasil inteiro, né? Eu tenho esse padrão aqui que eu trabalho há 30 anos, vou fazer assim. Cara, os custos mudam. O custo está muito diferente de fazer piscinão, de fazer solar, de trazer rede de energia, o custo de pivô. Então, a gente tem que analisar um cenário e o que eu costumo falar para o produtor. Eu não vejo o projeto como um padrão e eu não vejo que, não, esse projeto aqui é o mais bonito. Eu gosto de olhar lá, tier payback, é isso. Matou, pronto. Viabilidade econômica. É a viabilidade econômica do seu sistema. Vamos chegar no melhor. No final, a gente tem que olhar a linha que é o operacional, lá, o EBITDA, né? Deu lucro, acabou. Qual é o seu projeto? Vamos nessa aí. O que você quer definir para você? O que é a sua margem de lucro? É isso aí. Vamos trabalhar em cima dessa sua margem, então. Mas eu vou fazer um piscinão maior, vai ficar mais caro. Mas quando você tiver uma exigência hídrica maior, você vai ter água suficiente para tocar. Então, você vai ter uma safra a mais. O que essa safra a mais vai significar ao longo dos 30 anos que seu pivô vai estar a campo? Então, são inúmeros cenários, né? Vou dar um outro caso para você entender. A gente estava com um produtor, e aí é por isso que a gente... tem datado a nossa operação como uma empresa de soluções energéticas. Então, a gente não é xiita de uma solução única. Vamos entender o que é a melhor solução para o produtor. A gente chegou num produtor recente, a gente, inclusive, acabou de fechar o projeto com ele, que ele tinha energia da concessionária, ele tinha demanda de energia da concessionária, tinha lá 500 kW de demanda, ele tinha acabado de perfurar um poço, esse poço era um pouco distante, ele estava a 4 km da rede dele. E aí ele tinha lá 300 kW pico de energia que alguém tinha vendido para ele, queria colocar o sistema isolado lá e iria jogar a água daquele pivô para aquele bombeamento 100% só com solar. Eu falei, não, ótimo, bacana, conceito bonito e tal, tudo mais. Eu perguntei para ele, tá, mas com quantas horas? E aí ele falou, nas minhas mesmas 18 horas. Eu falei, 18 horas? Não tem essa quantidade de sol. Aí ele falou, não, mas... eu falei, não, mas talvez você tenha um reservatório maior. E aí, se você jogar em mais quantidade de tempo, você não tem esse problema. Ele falou, não, meu reservatório eu tenho que jogar 18 horas. Se eu não jogar 18 horas, quando eu começar a irrigar, o que eu estou abaixando ali de perfil hídrico, eu não consigo recuperar. Então, vai faltar água no meio da minha safra. Eu falei, cara, tá tudo errado no teu projeto. Porque você tem um bombeamento que não tem uma segurança para a quantidade de hora que você precisa. E isso era o básico. Mas eu falei assim, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual é o seu sazonal de safra? Quanto tempo que você vai usar esse poço? Eu falei, Alvano, eu vou trabalhar 6 meses. E aí, no máximo, ali 210 dias. E no máximo, 7 meses. Eu falei, e o resto do período? O que você vai fazer? Nada, aquele poço vai ficar parado. Eu falei, não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E essa fotovoltaica que está lá parada, o que você vai fazer com ela? Ele falou, vai ficar parada lá. Eu falei, tá, mas você tem demanda da concessionária. E se a gente ligar essa usina fotovoltaica na rede e jogar nesse momento que você não tem o uso dessa energia na rede, isso te gerar saldo? Ele, mas essa conta não fecha. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho que levar uma rede até lá. Eu falei, então tá bom então, vamos calcular.
nessa época estava custando mais ou menos 120 mil o quilômetro, então 4 quilômetros lá e tal. Quando a gente fez a conta do quilowatt-hora que ele ia jogar fora nos 4, 5, 6 meses que ele não estava produzindo lá, ele pagava a rede dele em um ano. E aí estava um capex lá parado. Ou seja, estava um equipamento lá parado. Só pelo trazer aquele amor da tecnologia, não, só vai funcionar o bombeamento. Não, qual é a melhor ideia para o produtor? Então é aquilo, né? Não é. Tira o amor, gente. Tira o amor da. Ah, é só isso que funciona, esse vai ser sempre o melhor. Não. Olhe com um olhar crítico e um olhar operacional para o cliente, para que você seja cada vez mais assertivo. Por que eu estou enfatizando tanto isso aqui? Porque eu estou praticamente já indo para o 5º ano na região, no oeste da Bahia. E a gente teve uma dificuldade tremenda desse convencimento do produtor rural justamente por causa disso, porque vinha com um conceito pré-formatado já de outros segmentos que não tinha nada de característico do agronegócio, e a gente viu muito insucesso acontecendo. E isso deixou o produtor extremamente desconfiado. E ele estava errado de maneira nenhuma. Então, até a gente conseguir trazer essa conscientização das smart grids, das redes inteligentes, das outras soluções que a gente tinha, de toda essa visão de demanda, e mostrar para o produtor que a gente não era o cara nem do on-grid, nem do off-grid, nem da smart grid, não, mas a gente era um consultor de energia, a gente era um braço de apoio para ele lá, foi algo muito árduo. O meu convite para você que está assistindo esse nosso bate-papo aqui e que é da área de energia, por gentileza, se desamarre das suas paixões, mas olhe para o produtor com respeito diante das suas necessidades energéticas. E aí olhe para todo um conceito do que se tange de energia para entregar os 3 pilares que é aquilo que eu, meu sócio e a Lupe Energia acredita. Traga segurança, eficiência e liberdade energética para o seu produtor. Que indiferente da empresa, nesse caso a gente vai ter sucesso e cada vez mais a gente vai disseminar esse conceito dentro do agronegócio e conseguir levar com potência essa quebra de paradigma desse desafio da energia dentro da agricultura do Brasil. Luvânio, uma parte um pouquinho mais técnica e uma dúvida até que muita gente tem. Um exemplo, o produtor ele não tem energia nenhuma. Vamos citar lá o projeto de vocês lá da Sementec, onde Ótimo. não tem concessionária. Vocês instalaram um certo tipo de equipamento lá, inversores, controladores e tudo mais. Quando chegar a rede, se chegar a rede, quando chegar a rede e você quiser colocar a concessionária, são os mesmos equipamentos, não vai interferir em nada. Tudo ali você vai conseguir deixar tudo interligado, já está preparado para esse futuro? Sim, na verdade, toda vez que a gente entra dentro de um projeto, a gente já pensa em todas as oportunidades. Por exemplo, todos os nossos projetos on-grid já estão preparados para a parte do híbrido com bateria. A Sementec, que é esse caso que a gente comentou aqui, são 960 hectares irrigados, com zero de concessionária, são mais de 20 quilômetros de uma micro-rede interna na fazenda, porque tem vários pontos, né, de consumo de energia, são 8 postos e 7 pivôs distribuídos em toda a área da fazenda, nesses 960 hectares. Então lá a gente entrou naquele contexto tipo assim, como vai ser o manejo dessa fazenda, quanto ela tem de água. A água da fazenda só permitia que ela irrigasse meia fazenda. Então irriga metade da fazenda, depois irriga outra metade da fazenda. Então tinha um limite ali também hídrico. Mas mais do que isso, o que foi o ponto principal? Eu falei assim, estou em um momento de crise, em um momento de guerra, né? A gente gosta de dizer que a produção da irrigação ela é sempre um status de guerra, né? Sempre ali a gente vai estar em momentos de constante pressão e tudo mais na produção, porque qualquer mudança de clima ali muda todo o manejo, às vezes, produtivo ali. Então, o que foi o primeiro ponto? Eu consigo ligar 100% da fazenda dele sem depender da concessionária. Mas quando chegar a concessionária, eu posso interligar no ramal dele e aí o projeto dele fica mais viável ainda. Por quê? Porque eu tenho 6 meses ali de esgoto de energia.
que é o momento que ele não está irrigando. Eu estou falando de 1.200 lá, estou falando de mais de 180 mil quilowatts vezes 6 meses que está jogando fora. Mas eu preciso desses outros 6 meses, 180 vezes 6, para mim rodar a safra dele para reduzir o custo do diesel dele. Por quê? Porque eu não tenho referência estável de energia para os motores rodar 100% nas 21 horas, nas 18 horas que ele precisa de rodar. Então, quando a gente olha para esse contexto, mesmo ele jogando a energia fora, vale a pena ainda a economia. Pensa o seguinte, se eu produzo a 12 centavos, se eu estou jogando a metade fora, então vai custar 24 centavos. Então, isso ainda é mais barato que rodar no diesel. E aí, quando a gente ainda olha para o diesel, como eu tenho várias máquinas, tá? E aí é um ponto que a gente... muita gente está falando, mas não gera 30%, você não vai usar só 30% do gerador, que é nas situações quando a gente coloca esse tema. Na verdade, a gente vai usar menos. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da Sementec lá, são 5 máquinas, são 5 geradores que estão lá. Só que na maioria do tempo eu vou ficar com, no máximo, 2 geradores ligados. O restante está tudo pendurado na fotovoltaica durante o dia. Só que desses 2 geradores, todos eles estão a 30% da sua capacidade. Então, quando eu pego 30% dessas 2 máquinas, vai dar 60% de uma máquina pequena de 500. Sendo que lá eu tenho 2 de 500 e 3 de 750. Ou seja, quando eu vou pegar no montante todo, dá menos de 30% de economia. Está chegando na casa dos 5% só de consumo de diesel. E aí, quando eu penso no horário que eu vou ter que ficar 100% no diesel lá, quando eu jogo esse percentual lá das outras 13 horas, 12 horas que vai rodar 100% no diesel, esse linear vai ficar mais ou menos nessa casa ali, entre 30% e 50% de economia do diesel. E quando chegar a concessionária, está 100% preparado. Inclusive, já é algo que a gente está almejando nesse projeto lá, para melhorar mais ainda o milímetro irrigado desse projeto. Então, sim, todos os projetos nossos a gente já pensa no projeto final. Inclusive, produtores que têm nos procurado falam assim, Luvano, hoje a gente vai começar com 4 pivôs, mas o meu projeto final é 20 pivôs. Ok, então eu já vou preparar a infraestrutura dele para a chegada dos 20 pivôs. Indiferente concessionário, diferente por quê? Porque eu tenho que preparar a rede, eu tenho que preparar a parte de SPDA, tenho que preparar a parte de aterramento, toda a infraestrutura energética do cliente já fica pronto, para depois a gente conseguir aproveitar 100% da infraestrutura que já está aplicada ali. É uma única aplicação, e depois eu reaproveito tudo. E aí, para você, produtor rural, fica outra dica. A gente está falando aqui, não é que a gente é o dono da verdade. Sim, claro. Mas a gente está dando situações em que pode auxiliar a vocês. Um outro exemplo aqui. Já que a gente está falando dessa compensação aí da solar, minimizar de 30% a 60% do consumo de diesel nesse sistema híbrido, vamos pensar em ter então pivôs um pouco menor, não ter máquinas de 150, 200 hectares, vamos ter menor, porque eu consigo fazer lâminas mais pesadas, aumentar o meu turno de rega e eu posso concentrar mais de dia as minhas irrigações, Sim. já que eu tenho a solar lá tocando pau. Sim. Então, vou concentrar a lâmina pesada, vou forçar a irrigar mais de dia, aonde eu posso entrar talvez metade de um pivô num dia, a outra metade no outro dia. Inverter, né? Já que a gente não tem concessionária, vamos pensar em equilibrar esse projeto. Porque quando a gente vai implantar, o produtor já sabe se ele tem energia ou não. Sim. Né? E qual é o prazo que vai chegar essa energia. Então, já fazer essa logística e fazer essa engenharia, tanto reversa quanto a inicial, porque a gente tem que prever todas as situações e adequar o projeto a isso. Meu projeto vai ficar mais caro em valor de investimento, vai, porque você está diminuindo o tamanho de pivô. Porém, com relação ao custo operacional, você vai otimizar, porque a sua potência por hectare vai diminuir. Então, o que vai ficar melhor ao longo dos anos? Tanto para o pivô quanto a solar, qual que é a vida útil da solar, né? O que a gente tem que pensar, em quantos anos que a gente vai pensar nesse horizonte, né? A gente está falando, por exemplo, de uma garantia da energia fotovoltaica hoje já com 30 anos nos módulos fotovoltaicos. Dos inversores, a gente já tem alguns que já estão chegando a 15 anos. Quando a gente pensa em grupo gerador, a gente tem com motor de 5 anos, mas a gente sabe, um motor com boa manutenção ali, ele vai durar 10 anos tranquilamente ou até mais, sem precisar de fazer ali
Pensa no caminhão que você tem lá, no trator que você tem lá. Quantos anos que esse trator vai aguentar lá sem precisar de fazer uma reforma de motor, dentre outros, a parte mecânica. Então, quando a gente faz esse balanceamento e quando a gente faz esse estudo de vias de mãos duplas, é onde a gente ganha. E aí eu queria botar um dedo na ferida aqui, que eu acho que é importante dizer. Eu tenho muita convicção de dizer que a Lupe nunca vai ser uma empresa de pivô. Por quê? Porque não é essa a minha especialidade. A Lupe nunca vai ser uma empresa de bico de pivô, de terraplanagem. Não, porque não é essa a minha especialidade. E aí é onde eu preciso desses braços especialistas. Porque os casos que a gente visualizou, onde tinha uma empresa que estava abraçando o mundo, a gente infelizmente viu insucesso. Por quê? Porque o foco é de especialidade. A gente está falando de um mercado extremamente rigoroso e extremamente com várias particularidades. Então, se eu não consigo explorar na máxima o que a minha tecnologia, na máxima da potência dos meus produtos, do que se tange de energia, para suportar todas essas engenharias que você está determinando no seu projeto ali de irrigação, cara, a gente não vai conseguir fazer isso com maestria. Então, o meu convite é: busque sempre empresas especialistas. Busque o cara do teu projeto lá, que ele é o cara projetista, ele conhece daquilo, aquilo é o dia a dia dele. Busque o cara da irrigação, busque o cara do bombeamento lá, do poço artesiano, do bombeamento de rio, que seja. Busque o cara que saiba projetar melhor ali, saiba construir melhor o teu armazenamento dessa água. E energia, eu gosto de dizer o seguinte, a minha especialidade não vem da irrigação. A minha especialidade vem de motores, vem de cargas, vem de controle de energia. Então, só me diga como você quer o teu motor funcionando, que essa é a minha especialidade. Então, é importante a gente unir. E eu acho que é até um pouco desse movimento do AgroHub aqui, dessa visão de, peraí, vamos unir todo mundo aqui de mãos. E claro, mais uma vez, né, a gente quer, dentro desse local nosso aqui, eu vou enfatizar isso, outras empresas que também estruturem esse tipo de negócio. Eu quero outras empresas de energia aqui para a gente movimentar esse conhecimento, de pegar as experiências que está todo mundo tendo em campo e testar, e formatar, e melhorar. Então, assim, ó, tá aberto, tá, gente? O AgroHub não é da Lupe Energia quando se tange em energia, tá? Todo mundo que é de energia está convidado a estar aqui com a gente, trocando ideia, formatando ideia e aprendendo todo mundo junto, porque no final, gente, o produtor precisa produzir. Tira os amores, cada um na sua especialidade, mas aprendendo cada um com o outro para a gente cada vez mais ser mais profissional. Porque, como você disse, né, o projeto de irrigação de 30 anos atrás não é nada do que é hoje. E aí, quando a gente ainda vai para o internacional, que a gente se assusta, né? Quando a gente vê o que é a irrigação fora do Brasil, o que o pessoal está fazendo lá, fala, caramba, estamos quantos anos para trás disso aí, Alan? Uns 10 anos? Esse que é um ponto engraçado, que para irrigação nós estamos avançados. Entendi. Só que para a questão energética nós estamos para trás. Arcaico. Por exemplo, eu tive em abril agora em Nebraska. Eu vi pivô no diesel, pivô a gás, pivô com energia, com todas as formas de... Dutos de gás passando nas irrigações. Tudo. Né? Só que quando a gente olha para a nossa realidade, lógico, a gente tem recursos naturais ou a própria questão do fotoperíodo e tudo mais. Tudo é muito diferente aqui no Brasil, só que a gente ainda, essa questão de infraestrutura, que a gente peca bastante. Né? Lá eu vi linhas de trem, onde o trem passa debaixo do silo, numa fazenda da Cargill, por exemplo, o silo despeja os grãos no trem e o trem vai embora. Lá a gente está falando de quase 8 vezes mais linha ferroviária do que o Brasil. Então, o que eu entendi... O problema é a infraestrutura, né? Da porteira para dentro, o produtor rural brasileiro... Uma potência. É o melhor do mundo. Não tem outro que supere. Agora, da porteira para fora... que eu estava até conversando com o pessoal de comercialização de grãos também... tudo, né? Da porteira para fora, infraestrutura, comercialização, e aí entra a questão energética. Sim. Que a gente está muito... porque 30 anos atrás o diesel me quebrou. Porque não sei...
Cara, são São outra outras realidade. realidades. A gente tem muito mais informação. A gente hoje, por exemplo, o que eu fiquei besta lá na Sementec com a telemetria que vocês colocaram, e é até uma pergunta minha, se todos têm ou é específico da Loop. Eu vi um painelzinho em que você comentou comigo assim, você falou, Alan, aqui, como está tudo interligado, qualquer coisa que acontecer na usina, no gerador, em qualquer ponto aqui, meu pessoal lá de Goiânia no escritório vai checar e vai Sim, falar para conferir alguma coisa ali. sim. Essa telemetria você consegue ter acesso total a tudo. Sim, ela é disponível. Inclusive, ela pode ter duas características: só de monitoramento, ou seja, só de review ali, ou ela pode também aceitar set points, ou seja, externamente, remotamente, eu posso dar comandos de partida, desligamento de carga. E eu digo, o projeto da Sementec ainda não é nem mais o avançado que a gente tem. A gente tem outros controles ainda mais avançados para poder determinar, por exemplo, carga prioritária. Por exemplo, eu tenho um motor, estou no sistema ilhado, então eu tenho limites de carga. Então, quando o motor vai dar um sinal de partida, eu consigo mandar um comando para a minha central e a minha central identificar se eu tenho carga disponível, sim ou não, para deixar aquele motor ligar, sim ou não. Consigo determinar, se essa carga é prioritária, então tira essa outra carga e dá prioridade para aquela outra carga. Eu vou ter um estouro de demanda, então não liga, prepara a carga antes desse motor ligar. Então, além dessa medição, dessa visualização externa, mas também você controlar isso de maneira externa. Mas o mais importante, o que a gente tem feito e estudado e aplicado e desenvolvido é cada vez mais a independência. Então a ideia é que o sistema ele funcione o máximo possível sem a necessidade de intervenção humana. Não sei se você viu lá, por exemplo, na Sementec, com um único clique, toda a minha microrede já começa a operar. Então eu vou dar um start, um set point, dali para frente, baseado nas automações que a gente definiu, o sistema ele vai entendendo o que está entrando, o que está parametrizado, baseado no perfil de uso, como ele tem que se comportar. E aí a gente tem captado dados desse projeto ao ponto que daqui um pouco a gente usa machine learning dentro desse projeto e de outros também, que a própria máquina consiga tomar decisões baseadas em aplicações anteriores existentes. Isso é algo que a Loop está desenvolvendo, não é algo que está dentro dos controladores existentes, mas a gente já consegue mandar comandos externos com essa automação ao ponto que os controladores respeitem esse perfil de conhecimento de máquina. É algo novo, é algo que a gente está desenvolvendo e como um Google da vida, quanto mais isso for operando, quanto mais a nossa base de dados estiver alimentada, mais a gente vai conseguir ter tomadas de decisões de maneira automatizada. Esse é o futuro. A gente quer ver um sistema energético como se o cliente tivesse uma energia 100% da concessionária full. E porque de verdade na ponta, quando sai ali, quando entra na rede, o cliente quer o quilowatt em 380, entregando 60 Hz com a energia mais barata possível. Então ele quer segurança e estabilidade energética, mas ele não quer saber de onde essa fonte está vindo. Se está vindo da hidrelétrica, se está vindo da solar, se está vindo de um gerador, se está vindo da concessionária, de verdade ele não quer saber. Ele quer saber qual é o custo do quilowatt que está chegando para mim e se está chegando boa ou não. Já que a gente está indo para o bate-papo final aqui, eu vou te propor um desafio. Bora nessa. Você já teve acesso às minhas planilhas, né? Vários consultores até aqui do oeste da Bahia já me ligaram pedindo minhas planilhas, né? Eu forneço, o intuito é disseminar o conhecimento. Mas eu vou te desafiar a gente pegar aquela planilha, unir com a sua de solar e híbrido e a gente fazer uma em que a gente consegue colocar ali uns 2, 3 cenários que a gente poderia implantar num produtor. O desafio está aceito já. Na verdade, já era uma proposta que a gente tem conversado um pouco sobre isso, mas daqui um pouco vai estar disponível sim isso aí para o mercado e dando mais liberdade de tomada de decisão, porque de verdade não é nem o Alan, nem a Lupe, nem o Luvânio, nem um outro fornecedor. Quem tem que estar com isso na mão e na hora que algum fornecedor chegar lá e bater e falar assim,
opa, é isso, não é isso, é o produtor. A gente quer munir o produtor de capacidade técnica para ele entender essas nuances que não é do dia a dia dele. Não é da vida, do cotidiano dele lá. Dele é plantar, é colher bem, essas tecnologias complementares, auxiliares, isso tem que ser simples. Então vai ser um imenso prazer unir tudo que a gente já tem com o que você já tem para poder disponibilizar para a comunidade, disponibilizar para os produtores, disponibilizar para o mercado também que queira entrar nesse segmento com a gente. As empresas de energia, as empresas de consultoria e por aí vai, para que a gente entregue a melhor solução. Porque no final de tudo, a gente vai olhar para a agricultura e falar assim, nós fizemos parte dessa transformação. E para mim é isso que fecha a conta no final do dia. Claro, gente, não vamos tirar o amor do negócio, está todo mundo aqui para ganhar dinheiro, mas o mais importante, tem que fazer o produtor ganhar dinheiro, porque se o meu cliente não ganha dinheiro, quem disse que eu vou ganhar dinheiro? E o maior de tudo isso, falar hoje energia não é um problema na agricultura. O dia que a gente conseguir chegar nesse patamar, eu vou dizer que a missão da Alup está cumprida no agronegócio. Então, tem um desafio gigantesco num Brasil continental e num Brasil que só está começando a irrigação, né? A gente vê esse estrondoso magnitude de projetos que estão acontecendo a todo tempo aqui no oeste da Bahia, mas isso daqui um pouco vai bater em outros lugares, como já bate, né? Ali no Padef, Unaí, Paracatu, Mato Grosso do Sul. Isso não é só aqui, tá, gente? E a gente quer se colocar à disposição para entender as realidades desses Brasils que tem aqui dentro, né? Esses N tipos de Brasil que tem aqui dentro. Porque cada região vai ter suas particularidades e a gente tem uma certeza, nós estamos preparados para suportar essas necessidades energéticas de todo mundo, de todo o Brasil, em especial do agricultor irrigante. Então, e aí é importante, gente, não é mais PowerPoint, não é mais uma apresentação, não é mais só um conceito, é a realidade. E o mais importante, nós temos números para comprovar que os projetos são viáveis. E uma porteira aberta. Então, produtor, tu quer conhecer, tu quer ver esse projeto funcionando, se tu tem aí uma aeronave, está disponível lá a pista de pouso para descer. Tu quer ir de carro ali, tá na beira da rodovia ali, indo para São Desidério, porteira aberta. Mas mais importante, não vai com a lupa não, chega lá abaixo na porteira e fala, e aí, Sementec, esse negócio funciona mesmo de verdade? E o que a gente tem ficado feliz cada vez mais é porque toda vez que alguém chega lá, sai de lá lisonjeado com a receptividade que o grupo Sementec tem abrido a porteira para mostrar isso lá, porque foi uma transformação no grupo e eu só tenho a agradecer também na pessoa do seu Jorge, do Lucas, do Pedro, dos seus filhos, né, nessa oportunidade que ele deu para o Alup de acreditar nesse conceito. E ver isso acontecendo é algo grandioso demais para ficar preso só da porteira para dentro da Sementec. Então tá aberto, vá lá, visite, conheça, tire as suas dúvidas, liga para a gente, chama a gente nas redes sociais, vem para o AgroHub, a gente vai ter vários momentos aqui onde a gente quer todo o movimento agrícola do Brasil inserido aqui dentro, conhecendo e aprendendo com a gente. Já dando como diz, um blefe aqui, né? Um blefe não, na verdade, um spoiler. Um spoiler, fugiu a palavra. Um spoiler, o AgroHub ele vai ter um laboratório com esse tipo de sistema, tá? Então daqui a pouco vocês vão ver todas as tecnologias que a gente está falando para vocês aqui, tá? A gente vai ter um laboratório, a gente vai ter uma usina fotovoltaica, onde vai ter grupo gerador com alguns parceiros. A gente vai ter aqui bombeamento, a gente está desenvolvendo uma tecnologia nova para a parte de bombeamento, que isso aí eu vou segurar ainda, mas daqui um pouco vocês vão ver, a gente vai transformar a parte de bombeamento do Brasil em alguns conceitos que a gente está desenvolvendo aqui com algumas indústrias do Brasil. E vocês vão ver, vocês vão poder pegar. Eu sou goiano e eu sou daquele que, tipo assim, o goiano gosta de ver pegando. Então vocês vão ter essa oportunidade, tá? De ver pegando. Além de ir lá na Sementec vocês verem tudo aquilo que a gente já está dizendo na agricultura em si aplicado, mas vocês vão ver também um laboratório aqui também rodando no AgroHub. Então, tá aceito o desafio e daqui um pouco vocês vão ver tudo isso aí disponível, vai ver treinamento, vai ver curso, vai ver um monte de solução, porque a gente quer desenvolver
o agronegócio com as nossas expertises de cada um, né? E hoje, olha como vai ser, como já está sendo, como vai ser para um futuro a filosofia do AgroHub. Hoje, eu nem comentei com você, mas o Erickson estava com a gente. Uma dor do produtor foi: pô, eu vou instalar todo esse sistema inteligente na minha fazenda lá, mas meu pivozeiro não vai saber mexer. Mas calma, tem um AgroHub. Aqui nós vamos dar o treinamento, Capacitar o time capacitar os pivozeiros para aprender a mexer com microrrede, com toda a parte de telemetria, assim como a parte de pivô, assim como a parte de assistência técnica, fertirrigação. Então o AgroHub está aí para isso, né? Para a gente unir os nossos conhecimentos e poder ajudar todos os produtores, né? E o convite está feito. Já, por favor, você aí que é de alguma estrutura da agricultura, da irrigação, silo, algodoeiro, OBS, por aí vai, por favor, venha também para o AgroHub, porque a gente precisa absorver parte do seu conhecimento para a gente levar para os produtores. Então, aqui é uma porta aberta, aqui, mais uma vez vou repetir, não é uma empresa da Lupe, não é um escritório do mundo da irrigação e dos outros parceiros que estão aqui, não. Isso aqui é uma casa de conhecimento. Os nossos escritórios estão instalados aqui dentro, mas mesmo assim, isso aqui é uma porta aberta para todo mundo, para que você venha compartilhar a sua experiência. Não permita que a sua expertise fique presa só a você. A gente vai conseguir dar vazão unindo forças e cada um com as suas expertises e também unindo com a expertise de cada um. Pô, eu não sou o dono da razão da energia, então traga a sua experiência de energia para a gente poder compartilhar também com outras pessoas, né? Então é isso aí, gigantes. Se vocês gostaram desse papo, deixa um comentário aí no YouTube, para o pessoal do Spotify, deixa aquela avaliação para a gente seguir subindo nos rankings aí. Isso é muito importante para a gente continuar a produzir um conteúdo de qualidade para vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio e fica aberto aí sempre ao convidado, se quiser deixar as últimas palavras aí para o produtor, para quem é da área, e para os viajantes, né? O pessoal que é da irrigação viaja bastante, da energia também viaja pra caramba. Pode deixar a última mensagem aí para o pessoal. Pessoal, só gratidão. Eu falo que cada vez mais me orgulha de fazer parte do movimento da agricultura no Brasil. Eu estou muito feliz mesmo, eu e meu sócio, na palavra do meu sócio também, o Bruno, saber que a gente faz parte desse movimento de transformação, de crescimento do Brasil, dessa máquina pujante que é o agronegócio, só engrandece e nos empolga e nos motiva cada vez mais a desenvolver, buscar novas tecnologias, desenvolver novas soluções. E o meu desejo é que nós possamos bater muito papo, que a gente possa desenvolver as melhores soluções, desenvolver as melhores tecnologias, para lá na frente a gente olhar para trás e dizer, a gente transformou esse mercado. De verdade, gente, o meu objetivo do meu sócio também, é olhar para trás daqui um pouco, daqui a alguns anos e dizer, energia não é mais um problema na agricultura. Nós conseguimos com tecnologia e com as disponibilidades, com esse Brasil rico de fontes energéticas, a não mais ter problema de energia no agronegócio. Quando a gente chegar nesse patamar, sem dúvida, nós teremos alcançado nosso objetivo. Então, muitíssimo obrigado. A Lupe está inteiramente à disposição de tirar do papel o seu projeto se o problema for só energia. Isso não é mais algo que não pode ser superado. Isso já é algo superável. E nós queremos mostrar para você que isso é algo real. Então, conte com a Lupe Energia, conte com a nossa operação e estamos muito lisonjeados de estar fazendo parte de todo esse movimento e eu sei que só está começando. Então, vamos para cima com força total e bora, viajante, porque tem muito KM para rodar. Tem muita porteira para entrar para dentro, mas o mais importante, não deixe de sujar o seu pé na poeira, porque tem muita gente querendo fazer coisas sem olhar na porteira para dentro. Só vai dar certo se você beber da experiência do produtor lá na ponta. E é isso que a gente acredita e é isso que a gente vai continuar fazendo.
Enquanto nós tivermos força e capacidade para estar entregando isso para o produtor, a gente vai com força total. Então, vamos para cima. E o nosso público é um público conectado. Como que eles podem te achar nas redes? Legal. Tanto você quanto a Lupe. Só entrar lá, o nosso site é lupeenergia.com.br. Também nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, @lupeenergia. O meu nome é só procurar lá, Luvânio, vocês vão encontrar. Não tem outro fácil de se encontrar por aí, mas é só chamar a gente lá que a gente vai estar disponível para poder trocar ideia, bater um papo, fazer uma meet, fazer uma visita, tomar um café, chimarrear também, né? A gente gosta também, então que a gente puder estar junto aí com você, eu gosto de ouvir histórias e construir histórias juntos. Então, por favor, gente, me chame para estar aí com você, chama o meu time para estar aí com você. A gente tem toda uma infraestrutura, um back-office comercial. O Lupe não é só o Luvânio e o Bruno. Nós temos mais de 30 colaboradores hoje operando dentro desse sistema energético, desse sistema de movimento energético. Então, com certeza, vai ter uma especialista lá na ponta para falar com você. Então, siga as nossas redes sociais, deixa lá o seu seguir e deixe muitas mensagens no direct para a gente trocar a ideia lá. Então é isso aí, Gigantes. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Nós vamos lançar no YouTube e depois a gente lança no Spotify também. Valeu e até o próximo episódio. Obrigado, gente.